Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje então eu vou fazer um vídeo com 8 dicas de LT-Spice. Se você já assistiu os vídeos sobre LT-Spice aqui no canal, já pegou uma ou outra meio que de en passant em cada um dos vídeos. Aqui eu vou fazer um resumo de todas elas e vou mostrar como que você pode usar em qualquer tipo de simulação que você esteja fazendo no LT-Spice. Vem comigo então, vou fazer um resumo de todas elas. Acompanhe o vídeo até o fim e continue se desenvolvendo ainda mais no LT-Spice. Então, para começar esse vídeo com uma série de dicas, eu trago aqui um circuito exemplo que a gente viu na aula de Buck Converter. Se você ainda não viu esse vídeo, recomendo, que é um circuito muito interessante na eletrônica e muito utilizado. É interessante você aprender todo o funcionamento dele. Lá eu explico o detalhe de cada componente. Aqui vou explicar detalhes de simulação, então como que a gente vai usar o LT-Spice melhor em outras simulações ou qualquer outro tipo de circuito que você esteja fazendo. Então a primeira dica que eu tenho aqui para vocês é a respeito dos nomes nos fios. Então, por exemplo, aqui nesse circuito a gente já tem, né, o nome do fio Vin e o nome do fio Vout. Isso facilita, obviamente, um primeiro aspecto, a você colocar o label no gráfico, né? Então, o primeiro ponto positivo disso é que quando você simula e clica aqui, por exemplo, eu quero medir a tensão de saída Vout, aqui ele vai aparecer como Vout no gráfico. Então, olhando, por exemplo, um fio que não esteja nomeado, vamos supor esse fio aqui, ó, nesse resistor aqui, ele está como VN001. Não faz muito sentido assim você olhando para o circuito, né? O Vout não, o Vout já tem uma característica melhor, você já sabe, não, out é saída. Então, batendo o olho, você já consegue identificar, né? Então, olhando por outros fios que eu fiz nomenclatura VD, VGE, VS, são as tensões ali em cima do MOSFET, do gate, do source e do drain do MOSFET. Então, você consegue fazer uma identificação melhor no gráfico, né, daquela curva que você está medindo, e no circuito ela faz muita correlação, né? Os nomes te ajudam a localizar aonde que você está medindo. Outro ponto importante de você nomear é você facilitar a montagem do seu circuito. Não é o caso aqui, mas, por exemplo, você poderia pegar esse Vout para fazer uma realimentação, por exemplo. Então, vamos supor, eu vou montar aqui rapidinho uma malha de resistor, onde você vai colocar assim um divisor de tensão, e aí aqui você faria assim, a montagem do resistor aqui, e aqui no meio ele iria para um microcontrolador ou para um amplificador operacional, alguma coisa nesse sentido. Então você, usando a tecla de atalho F4, você vai colocar o nome. Então vamos supor aqui, o que vai para o microcontrolador, eu vou chamar aqui microcontrol. É o que vai aqui para o meio. E quem que vem aqui em cima? O próprio Vout. Então você vem aqui, você pode tanto usar o F4 e escrever do mesmo jeito que você escreveu Vout aqui, ou usar a tecla Ctrl C, né, que é o copiar. Ele vai aparecer esse símbolozinho aqui das duas páginas, e vem aqui em cima do Vout, copia e cola. É a mesma coisa que ele estivesse diretamente conectado. Então, em todas as partes do circuito que você usar o Vout, ele está interligado. Entenderam? É assim que funciona. E com esse ponto, você tem que tomar um certo cuidado, porque você pode estar copiando e colando várias partes do circuito que se repetem, né, num circuito muito grande, e aí não necessariamente elas estão interconectadas. Então, se você copiou e colou uma parte chamada Vout, algum outro um fio com nome, eles vão estar interconectados, e aí o seu circuito vai falhar ou não vai funcionar do jeito que você queria. Entenderam? Então, esse é um jeito de você facilitar, né, para que não ficar muito fio cruzando todo o esquema elétrico, você colocar nomes nos fios. Essa é a primeira dica. A segunda dica é a respeito da própria simulação. Então, quando a gente vem aqui na simulação, e vamos rodar uma, né, refazendo aqui a simulação que a gente estava fazendo, eu venho aqui e dou um zoom nesse N001,
eu vejo que ele está bem, digamos assim, bem definido, né? A gente consegue olhar bem a curva, aparentemente ela está conforme eu espero. Mas pode ser que o seu circuito seja de altíssima frequência, e aí ele não fica com uma resolução ideal. Por quê? Porque a simulação não está trabalhando com os períodos que ela deveria estar trabalhando. Cada passo, né, de tempo, a simulação não está respeitando, ela está fazendo um tempo maior e aí o seu circuito não funciona como deveria. Como que você muda isso? Aqui dentro da diretiva de simulação, você altera esse maximum time step para aquele tempo que você gostaria, vamos supor, 1 nano, né? E aí aqui ele vai aparecer algumas outras, digamos assim, outras variáveis, né? Mas aí ele dá, aqui na sintaxe, ele dá a explicação para cada uma delas. Mas o que interessa aqui é esse maximum step. E aí ele vai fazer o quê? A simulação de 1 nanosegundo em 1 nanosegundo, o que é bem exigente, né? Então, se eu botar para rodar, reparem que ela ficou até mais lenta, né? Então, porque ele está fazendo muitos e muitos cálculos. Então, vou parar aqui a simulação. Vamos ver se a forma de onda alterou, né, o N01. Não alterou, porque o meu circuito já não é de uma altíssima frequência. Se ele fosse de muita alta frequência, né, vamos supor, em torno de alguns megahertz ou coisa do tipo, e aí então esse parâmetro vai ser muito importante, ok? Fica aí a dica para você se você está trabalhando com circuitos de alta frequência. A terceira dica é a respeito de parâmetros de componentes. Como que eu posso editar os parâmetros, os valores dos componentes via diretiva de SPICE. Eu já mostrei isso em alguns vídeos, mas aqui eu vou explicar dedicadamente como que isso funciona. Você, por exemplo, quer simular um valor diferente para esse resistor, aqui em vez de 10 ohms, você pode fazer o seguinte, você pode deixar aqui dentro do valor de resistência um valor X, ok? Usando, né, as chaves, né, as chavinhas, curly brackets, que chama em inglês, e aí você coloca ele aqui assim. E aí você vai criar uma diretiva SPICE, que chama .param, e aí vai dar um espaço, x igual a 10. E aí você vai utilizar aqui. Tá? Qual que é a grande vantagem de você fazer isso? Né? Então você pode fazer com que vários componentes tenham aquele mesmo valor. Vamos supor que você está simulando um circuito onde você precisa fazer a configuração de vários resistores ou vários capacitores de um mesmo valor ao mesmo tempo. Então, para evitar ficar editando vários capacitores, vários resistores, um por vez, eu vou simulando e simulando, você chama todos eles, a resistência deles é X, todos eles. Né? Então você poderia fazer aqui assim, né? Aí todo mundo é X, todo mundo aqui em paralelo. Tá todo mundo aqui no Vout. E aí, em vez de ficar editando cada um, você vem aqui e diz que X igual a 10. E aí roda a simulação. Então, aqui, no caso, eu vou pegar a corrente de 1. Né? Deixa eu fazer a simulação mais rápida aqui. Acho que a gente não precisa ficar rodando nessa velocidade lenta. Então, vamos fazer a simulação mais rápida aqui. Vamos lá. Resistência de 1 está em torno aqui de, vamos ver, 900 mA. Agora, então, se eu editar esse valor, o X10 aqui, eu vou colocar, vamos supor, 100. Então, tem que reduzir 10 vezes. Olha lá, estabilizou lá no fundo para 90 mA. Então, fez sentido porque ele alterou todos os resistores ao mesmo tempo, né? Todos eles estão em paralelo. E essa é a terceira dica. Use a diretiva .param para editar vários resistores, vários componentes ao mesmo tempo. A quarta dica, eu vou pegar a carona nessa simulação que eu acabei de rodar para mostrar para vocês que vocês podem colocar fórmulas dentro de gráficos. Isso eu já mostrei várias vezes em outros vídeos. Por exemplo, quero ver a potência desse resistor. Né? A gente sabe que a potência pode ser colocada aqui assim quando você aperta o Alt e clica em cima do resistor, e aí ele vem aqui a potência, né, que ele faz diretamente aqui a tensão vezes a corrente. Né? Mas você sabe que, por exemplo, a potência
de todos esses resistores ao mesmo tempo vai ser a potência somada de todos eles, ou a corrente que está saindo daqui, né, do indutor, mais a corrente do capacitor, vezes a tensão aqui. Então você pode colocar uma equação diretamente, né? Então vamos supor, eu vou pegar aqui, né, vai ser o Vout vezes a corrente do IR1. Então você pode fazer o seguinte, vem aqui em Add Trace, e aí você vai fazer a expressão que você quiser. Então vai ser o Vout vezes a corrente do IR1 mais, deixa eu só ver quais são os números dos resistores aqui, R7, R8 e R9, ok? Então você vem aqui e soma, né? Clica com o segundo para editar, né, a equação, você vem aqui, vou começar do começo. Então vamos lá. Vou deletar essa aqui, porque quando você vem no Add Trace é mais fácil. Então Vout vezes IR1 mais Vout vezes IR7 mais Vout vezes IR8 e por fim mais Vout vezes IR9, ok? E aí aqui essa equação toda é a potência total, né? Reparem que é 3,3 watts, é maior do que a potência aqui do um resistor sozinho, que é o 800. Então 3,3 dá certinho aqui, o 8 dividido por 4 vai dar em torno disso aqui, 800 miliwatts. Beleza? Então essa é a dica, você pode fazer edições e inserir qualquer outro tipo de equação diretamente no gráfico. Vou deixar aí na descrição um link para uma wiki, né, uma LT Spice Wiki, é uma página de ajuda só para LT Spice. Ela está em inglês, mas lá ele lista várias funções que você pode utilizar aqui dentro dessa parte do gráfico, né? Então você pode fazer derivada, pode aplicar seno, cosseno, existem várias funções matemáticas que você pode fazer aqui. Então, de repente, você tem algum exercício de faculdade que é um pouco mais complexo e quer fazer uma validação via LTSpice, dá uma olhada nessas funções, de repente você consegue fazer isso via LTSpice, aplicando uma função matemática mais complexa. Continuando nesse gráfico, então vamos ver a quinta dica, que é a respeito de visualização do gráfico. Aqui, o meu gráfico já está customizado. Numa das aulas eu já mostrei como que faz isso e vou mostrar aqui novamente. Então, o fundo branco, ele não é o fundo original, o LTSpice vem com fundo preto. Então, para editar essas configurações aqui do painel de gráficos, né, como que você edita isso? Você vem aqui em Tools e vai acessar Color Preferences. E aqui no Color Preferences você vai colocar quais são as cores das fórmulas que vão aparecendo, né, das funções que vão aparecendo, né, e ele sempre vai utilizar o marrom primeiro, o azul, depois o vermelho. Repare que ele foi fazendo nessa sequência. Se você quiser, não, eu quero que use o verde primeiro. Então você seleciona aqui e vai mudar a cor daquela curva V1, né? Então você escolhe. E aí agora você pode também fazer aqui a edição do background. Background verde, qualquer uma das cores que você achar interessante, né? Eu quero voltar para o preto, eu tentei o branco e não ficou legal. Aí vem aqui, fica preto, né? Mas eu estou gostando do branco, vou deixar no branco aqui mesmo. Coloquei aplicar. E aí você pode fazer a edição de qualquer cor das curvas e do fundo, e também de do grid, por exemplo. Aqui o grid está cinzinha, eu quero um grid mais preto, então um cinza um pouco mais escuro. Vem aqui, deixa aqui assim, Aí o grid ficou um pouco mais visível. Esses ajustes você vai fazendo conforme o seu gosto, ok?
Além disso, aqui no segundo botão em View, ele também dá algumas outras opções, né, de que você ver os data points, você acessar quais são as curvas que estão visíveis, fazer a alteração dos limites das curvas manuais, resetar e coisa do tipo. O FFT é uma função que a gente vai explorar mais para frente. Beleza, pessoal? Vamos continuar com outra dica. A outra dica é o seguinte, você pode também, além de usar o param aqui para editar os valores dos componentes, você pode colocar funções matemáticas aqui dentro. Então você, por exemplo, pode editar aqui que o x, na verdade, vai ser, vamos supor, 1 dividido por 10. Né? Então, ou melhor, vamos fazer o contrário, né? 10 dividido por 2, o que daria 5. Né? E aí, ele simula com aquele valor. Aqui eu fiz uma conta muito simples, né? 10 dividido por 2, para não complicar muito o lado dele. Mas vamos supor, você poderia também fazer aqui, né? Que o param... Eu vou fazer um outro caso aqui, ó, mais legal. Aqui dentro dessa fonte é uma fonte de pulso, né? E aí eu tenho aqui o T-on e o período. Então aqui eu vou chamar de período, period, e aqui eu vou chamar de T-on. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C desse cara aqui e vou jogar aqui. E aí eu vou dizer o seguinte, que a frec é igual a 100k. E aí eu vou dar um Ctrl C e vou Ctrl V e vou editar aqui. E o period é igual a 1 dividido por frec. E dou um Ctrl C, Ctrl V e vou dizer que o T-on é igual a 0,5, que seria 50%, vezes period. Então você parametrizou tudo, né? Então você colocou aqui tudo em função da frequência. Detalhe importante aqui, antes de continuar, antes de simular, você precisa colocar os parâmetros aqui entre chaves. Eu esqueci aqui. Então é T-on e aqui é period. Ok? E aí vamos simular. Vamos ver como que fica. Olha lá. Simulou, belezinha. Ele demorou um pouco mais, mas simulou. A sétima dica é a respeito do gráfico novamente, e muita gente se perde nos cursores. Então eu vou aqui mostrar para vocês, eu já mostrei ao longo desse vídeo mesmo, e sempre todo vídeo eu estou mostrando como que usa, mas vamos reforçar aqui. Como que você usa os cursores para conseguir visualizar os valores. Então quando você clica em uma das curvas que você está acessando aqui, ele vai abrir essa janela. Ok? E aqui reparem que ele, mesmo com a janela aberta aqui, ele permite que você navegue por toda aquela curva, né, para ver aquele valor. Mas vamos supor, eu estava vendo aqui, nessa onda aqui, desse limite aqui de 1,8. Mas e aqui? Então como que eu vou ver esse valor de pico aqui? Você só clica nessa curva, ele já transfere naquele mesmo intervalo de tempo para outra curva. Quando estava com 1,80 e alguma coisa aqui, ele deu um pico de 71 watts. Interessante. Então você consegue fazer essa transposição de cursores apenas clicando em curvas. Né? Se você clicar de novo aqui, ele vai voltar para lá, 1,89. Agora, se você clicar de novo, ele vai abrir o segundo cursor. O segundo cursor apareceu aqui. Reparem que ele tem o número 2. E aí, na janelinha, antes o cursor 2 estava desabilitado, ele reabilitou. E aí ele vai colocar as diferenças entre cursor 2 e cursor 1. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou colocar o cursor 2 aqui, lá no pico. Então ele tem uma diferença de 1,39 milissegundos e uma diferença de 597. Ele já vai fazer o cálculo automático da frequência, né, que é 1 dividido pelo tempo, e dá aqui a frequência entre esses dois pontos de 717 Hz.
ok? Nesse caso aqui, para mim, não quer dizer muita coisa, mas para algumas aplicações é muito legal você já ter o cálculo da frequência ali pronto, né? E o que acontece se eu clicar agora na outra curva? Ele vai transportar para outra curva aquele mesmo ponto 2. O ponto 1 está aqui e o ponto 2 está aqui. Então, ele só transportou o ponto 1. Se eu clicar de novo, o ponto 1 veio para cá e o ponto 2 veio para cá. Então, ele vai transportando um de cada vez. Ok? Se você se perder, o que você faz? Fecha a janela. Os cursores vão sumir e aí você recomeça. Ah, beleza. Aqui está o 1 e aqui eu vou colocar o 2. Ok? Essa é a dica. Trabalhe muito com o cursor porque ele é muito útil para você visualizar os valores. E por fim, se você precisa fazer algum export, né, algum relatório, algum trabalho de faculdade, de escola, e quer mostrar os dados desses gráficos aqui de forma mais didática, de forma mais visual, você consegue inserir algumas figuras. Então, por exemplo, você clica aqui com o segundo botão e vem aqui no View, melhor, em Draw, e você pode adicionar setas. Então aqui, você veio aqui, na verdade é o contrário, né? Ela começou da ponta aqui, deixa eu deletar essa. Delete, vou adicionar uma outra seta aqui, Arrow. Aí vem aqui, adiciona uma seta. Aí você consegue, clicando com o segundo botão, quero uma linha cheia, tem que ser uma linha dourada, aqui para ver ele melhor, ok? E ele está apontando aqui para o Vertical Units A, que é de ampere, ok? E aí você vem e adiciona um texto, por exemplo. Adicionar um texto. Pico de corrente. Ou pode pôr outra. Aí você vem aqui e muda para a mesma cor, ok? Então, fica... Você não consegue editar a posição dele, né? Tá vendo que eu tentei arrastar aqui, ele não arrastou. Então, vamos então tirar o grid para a gente visualizar melhor. Tá lá, entenderam? Aí fica mais bonitinho. E aí você pode tirar um print screen ou fazer um export, né? Do mesmo jeito, você consegue fazer aqui, copy bitmap to clipboard. Então aí se você for no Paint e der um Ctrl V, tá lá a sua imagem. E aí você pode dar um Ctrl V no Word também, pode fazer ou salvar um JPEG, aí você faz do jeito que você quiser. Além disso, ele tem outras formas de onda, né? Um círculo, por exemplo, você consegue traçar um círculo, né? Então, é muito útil caso você precise fazer um export das figuras dos gráficos. Essas foram as dicas de hoje de LT Spice. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.